Olá concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, seu Instituto Aprendendo do Zero, para juntos darmos seguimento ao nosso segundo módulo, a nossa segunda aula sobre o Estatuto dos Servidores de Divinópolis, em Minas Gerais. Desde já te convido a você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações dos vídeos que serão lançados aqui no canal. A gente vai soltar uma bateria aí, tanto de estatuto quanto de lei orgânica, tá? Então é importante você estar inscrito e o canal e o sininho ativado para você receber essas notificações. Também te convido a deixar o seu like para você ajudar no crescimento do canal e, dentro do possível, compartilhar o nosso conteúdo, tá bem? Então vamos lá para a nossa segunda aula, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a vacância, tá, pessoal? O que seria vacância? A vacância, ela é contrária ao provimento, é lógico, né? Que a gente estudou. A vacância, o cargo, ele está preenchido e ele vai ficar vago. Então a gente diz que houve vacância do cargo, tá legal? E ela vai decorrer em quais situações? Olha aí no artigo 38 comigo, ó. Exoneração do servidor, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, porque a gente já viu as regras aí de acumulação de cargos, tá? Só alguns podem acumular. Falecimento e também perda do cargo por decisão judicial. Então, nesses casos aí, a gente fala que houve a vacância, tá, do cargo, beleza? Bom, o artigo 39 diz que a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor, certo? À vontade do servidor, ou de ofício, que é a força da administração, beleza? Então, olha aí, no parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á nos seguintes casos. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, já expliquei o que é o estágio probatório, que são aqueles 3 anos que o servidor ele é avaliado até alcançar a sua estabilidade, tá bom? Então, se ele for inabilitado no estágio probatório, ele é exonerado de ofício. Também quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício, tá legal? Então, tomou posse, não entrou em exercício, ele é exonerado de ofício, tá? Então, você tem que distinguir também aí o seguinte: quando o servidor ele é nomeado, tá? Tem aqueles processos lá. Ele é nomeado, ele toma posse e ele entra em exercício, tá legal? Se ele é nomeado e não toma posse, aquele ato, tá? Ele é nulo, ok? Porque ele não tomou posse no prazo. Já quando ele toma posse, não entra em exercício, aí sim ele é exonerado, mas são momentos distintos, ok? Artigo 40. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juízo da autoridade competente, a pedido do próprio servidor, salvo se apostilado nos termos preceituados pelo artigo 99 desta lei, que a gente vai ver, tá? Mas aqui, entenda bem. Cargo em comissão está em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Então, o cargo comissionado, ele também, aí já não precisa de processo, nada disso, tá? Fica aí a cargo, a juízo da autoridade. Certinho? Bom, artigo 41. A vaga ocorrerá na data do falecimento, imediata àquela em que o servidor completar 70 anos de idade. Aqui, pessoal, ele está trazendo a idade da... a gente brinca da expulsória, mas é a idade compulsória que ele se aposenta com força, tá, da administração, ele não tem mais escolha. Entretanto, já existe um entendimento que não é mais 70 anos, são 75 anos. Tá? Aqui ainda não modificaram, mas aí já na União, ok? Já pratica 75 anos para aposentadoria compulsória, tá? Aqui ainda manteve 70. Mas eu não acredito que ele vá jogar isso na prova, até porque há essa divergência. Então, você entrando aí, só para você entender, você poderá trabalhar até os 75 anos, ok? Da publicação da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou daqui determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado, ou ainda do ato
que aposentar, exonerar ou demitir, salvo os cargos comissionados. Já expliquei por quê. Da posse em outro cargo de acumulação proibida. Então, a partir da data dessas ações, ok? O cargo ele é declarado vago, ou já a vaga será, já ocorrerá a vaga a partir do momento da data dessas ações. Tranquilo? Capítulo 5 da disponibilidade do aproveitamento. Vamos dar uma olhadinha aqui do que se trata. Artigo 42. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, são coisas diferentes, tá? O cargo foi extinto, ele deixou de existir, foi extinto. E aqui, ó, foi declarada a sua desnecessidade, servidor estável, ok? Estável. Ficará em disponibilidade, com remuneração integral até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, aqui, pessoal, ó, quando ele me diz que o servidor é estável, ele já passou pelo estágio probatório, ele já adquiriu a sua estabilidade. Então, nesse caso aqui, ele fica em disponibilidade e o importante é que a remuneração será integral, até que ele seja aproveitado em outro cargo. Tá? Então, aqui aproveitamento é uma forma de provimento. Tá legal? Então, ele fica em disponibilidade até ser aproveitado em outro cargo. Artigo 43, o retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no prazo máximo de 90 dias, em cargos de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior ocupado. Isso aqui também é importante ressaltar. Tá? Para que ele seja aproveitado em outro cargo, as atribuições e vencimentos deverão ser compatíveis com aquele cargo, tá? Que foi extinto ou que foi declarado desnecessário. Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer no órgão ou entidade da administração municipal. Artigo 44. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Então, ele terá que passar por essa avaliação para que ele seja aproveitado, caso esteja em disponibilidade. Parágrafo 1º. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, ok? Contados da publicação do ato do provimento. Segundo, verificada a incapacidade, o que acontece com ele, quando ele está em disponibilidade, ele será aposentado, beleza? Então, apto, ele tem um prazo aí de 30 dias a partir do ato de aproveitamento para regressar. Já quando é verificada a incapacidade, ele é aposentado, estando em disponibilidade, ele é aposentado. Artigo 45. Será tornado sem efeito o aproveitamento extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovado por junta médica oficial. Tá? Então, ó, tem lá o prazo. Não entrou em exercício, esse ato aí é tornado sem efeito, no caso de aproveitamento, extinta a disponibilidade. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista neste artigo, configurará o quê? Abandono de cargo, apurado mediante inquérito na forma desta lei. Tá? Então, se ele não se apresenta no prazo, ok? É considerado, se ele não entra em exercício, perdão, no prazo, é considerado abandono, configura abandono de cargo. Parágrafo 2º, nos casos de abandono de cargo, um dos casos aí que causa, perdão, a demissão do servidor, né, pessoal? Parágrafo 2º, nos casos de extinção de órgão ou entidade, servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma deste capítulo serão colocados em disponibilidade remunerada integral até o seu aproveitamento. Acaba sendo a mesma regrinha da extinção do cargo ou da declaração de desnecessidade, né? Beleza. Da substituição. A substituição será automática, estou no artigo 46, ou dependerá de ato da administração. Então, para haver substituição, existem dois casos. O automático, tá? Quando já
tiver algo pendente ou depende de ato, uma motivação da administração. Esses dois casos, substituição. Em caso de substituição, o servidor substituto somente fará jus ao vencimento do cargo do substituído, se a substituição exceder a 15 dias. Tá? Deixa eu explicar isso aqui rapidinho para você, porque estou falando de substituição, de repente você não está entendendo. Vamos lá. Eu sou chefe de um setor, tá? Vou dar como exemplo eu mesmo, Gabriel. Sou chefe de um setor. Toda vez que eu vou me ausentar de férias, por exemplo, eu indico alguém para me substituir. Tá certo? Por isso que eu falei da substituição automática. Já existe uma pessoa que automaticamente ele é capaz para me substituir, nesse caso. Tá legal? Se ele não estiver, aí depende de ato da administração para colocar outra pessoa. Beleza? Então, quando ele me substitui, eu não sou do município, pessoal, só estou conjecturando, tá? Quando ele me substitui, tá? Ele recebe o meu salário, o meu vencimento, tá? Porque eu sou substituído. Então ele vai receber. Estou colocando aqui nesse parágrafo primeiro. Entenderam? Parágrafo segundo. O servidor substituído, após o período de 15 dias de substituição, poderá optar pelos vencimentos de seu próprio cargo. Tá? Então, aqui, na verdade, aqui, eu acredito que seja o servidor substituto. Tá? Vou até procurar ver isso daqui. Tá? Procurar ver isso daqui. Porque o servidor substituído após o período de 15 dias de substituição poderá optar pelos vencimentos do seu próprio cargo. Isso aqui, pessoal, vou procurar dar uma olhada, mas pode haver um erro. Eu acredito ser substituto. E eu vou deixar aqui na descrição essa observação, tá? Mas eu acredito ser substituto. Parágrafo único. Em caso excepcional, atendida a conveniência da administração, o titular de cargo de direção e chefia poderá ser nomeado ou designado cumulativamente como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular. Nesse caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo, que aqui ele acabaria acumulando realmente. Bom, título 2, capítulo 1, vamos falar um pouquinho do vencimento e da remuneração. Já adianto para você que são coisas distintas, realmente. Tá? Por exemplo, o vencimento, eu só falo de retribuição pecuniária pelo exercício que você está praticando, no cargo que você foi postado, e com valor já fixado em lei, beleza? Ou no edital, enfim. Então, vencimento, eu só tenho a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo que eu exerço. Quando a gente fala de remuneração, eu tenho o vencimento do cargo, tá legal? Mais as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, também serão estabelecidas em lei. Então, guarde. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Já a remuneração pega o vencimento mais as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias. Legal? Parágrafo 1º. O vencimento dos cargos públicos é irredutível, salvo nos casos previstos em lei. Então, existe a irredutibilidade salarial? Existe. Mas em algumas situações poderá haver o desconto, ok? Aí no vencimento do servidor. Parágrafo 2º. É assegurada a isonomia de vencimento, tá? Equiparação, igualdade, para cargos iguais ou assemelhados, ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Como se funciona? Existem alguns cargos, funções, né, que demandam de periculosidade, insalubridade, enfim. E se aquele determinado funcionário estiver naquela localidade fazendo jus à insalubridade, por exemplo, e o outro que também exerce a mesma, o mesmo cargo, mas não está exercendo numa localidade a função que demanda o pagamento de insalubridade, então, com certeza, um vai ganhar o que está sendo exposto naquela situação vai ganhar mais do que o outro que está no mesmo cargo, mas naquele momento não está sendo exposto.
Tá legal? Fora isso, tem que ficar equiparado. Bom, artigo 62. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título pelo prefeito municipal. Beleza? Então, o teto aí é o prefeito. É o que o prefeito ganha. Artigo 63. Perderá transitoriamente o vencimento e as vantagens do cargo efetivo o servidor nomeado para cargo em comissão, salvo o direito de optar, tá? Se ele tiver no cargo de comissão, ele poderá optar aí pelo seu efetivo, posto à disposição de qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou do outro município, ressalvadas as exceções previstas em lei, cuja hipótese os vencimentos não serão inferiores aos recebidos no município, porque ele pode ser cedido para prestar serviço em outro órgão. No desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, salvo nas hipóteses previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, que nós vamos ver abaixo, vamos dar uma olhada, nos demais casos previstos em lei. Tá legal? Então ele perde aí, nesses casos, transitoriamente, né, temporariamente, o vencimento e as vantagens do cargo efetivo. Parágrafo 1º. Na hipótese de opção pelos vencimentos do cargo em comissão, o servidor terá seu adicional tempo de serviço calculado sobre o vencimento do respectivo cargo, desde que a época da aquisição do direito esteja no efetivo exercício do mesmo. Tá? Então, para que isso aconteça, ele deverá estar exercendo as atividades do cargo. Os parágrafos 2º e 3º estão aí. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Quando o servidor ele for investido no mandato ou em mandato de prefeito, ele é afastado do cargo. Entretanto, será facultado a ele, tá, optar pelos respectivos vencimentos e vantagens do cargo efetivo. Legal? No parágrafo 3º, investido em mandato de vereador e havendo compatibilidade de horários, tem essa demanda dessa exigência, o servidor perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo dos subsídios a que faz jus. Beleza? Então ele acumula, recebe os dois, tendo compatibilidade de horários. Parágrafo 4º, na hipótese do parágrafo anterior, se não houver compatibilidade de horário, aplica-se a regra do parágrafo 2º, que é qual? Ele deverá optar pelo vencimento do cargo ou daquele do cargo público, né, efetivo ou do eletivo. Belezinha? Sem problema. Parágrafo 5º, o servidor perderá 1/3 do vencimento e vantagem durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, prisão administrativa, pronúncia por crime comum ou funcional ou denúncia por crime inafiançável em processo, no qual não haja pronúncia, com direito a ressarcimento dos descontos havidos se absolvido. Beleza? Então, se absolvido, ele vai ser ressarcido com direito aos descontos também. E aqui, pessoal, a guarda aí, tá, é 1/3 do vencimento e vantagem, tá, que ele perde, caso de estar preso, preventivamente, administrativamente. Tá legal? 2/3 do vencimento e vantagens durante o afastamento por motivo de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine demissão. Tá? Até porque se ele for condenado e com a demissão também, ele não vai receber nada. Tá? Mas ele perde 2/3 aí no caso de condenação por sentença definitiva, transitada e julgada. Artigo 64, o servidor perderá ainda o vencimento e as vantagens do dia que não compareceu ao serviço, salvo quando justificar a falta. Beleza, pessoal? Perdão, o faltoso... Pessoal, me deu uma tosse aqui danada, mas voltei, vamos lá. Bom, então o faltoso, pessoal, quando ele não justifica, ele perde aí o dia, tá? O vencimento e as vantagens do dia. Então, toda vez que faltar, tem que justificar, até porque as faltas interpoladas aí, somadas, durante um ano, ela pode causar também um processo administrativo.
tá legal? Não é faltar, achar que não vai ser demitido, pode sim passar por um processo. Capítulo 2 dos benefícios da sessão única, vamos falar um pouquinho da aposentadoria aí, tá legal? Então vem comigo, o servidor público será aposentado. Inciso primeiro, ó, por invalidez permanente, com proventos integrais quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável e proporcionais nos demais casos. Então, se ele passou aí, estava trabalhando, adquiriu uma doença aí, tá, relativa ao trabalho que ele estava exercendo, aí ele é aposentado por invalidez. Inciso segundo, ó, compulsoriamente aos 70 anos de idade, é isso que eu falei, aqui é o entendimento já de 75 anos, tá? Então, se isso está na Constituição e também está, na verdade, isso está na Lei 8.112, acaba que os municípios vão acompanhar. Então, aqui ele recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Compulsoriamente quer dizer forçadamente, né? Voluntariamente, 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher, com proventos integrais. 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25 se professora com proventos integrais. 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Tá? Aqui a gente está falando de voluntariamente. E 65 anos de idade se homem e 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ainda, a linha E, nos casos de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas, de que trata o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, a aposentadoria observará o disposto em lei complementar específica. Mas a gente vai dar uma olhada assim aqui, falando desses cargos aí, ou melhor, dessas atividades penosas. Tá? Mais para frente um pouquinho. Parágrafo 1º. Considera-se acidente, para efeito deste artigo, o evento danoso que tiver como causa mediata ou imediata o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Tá? Equipara-se a acidente à agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de suas funções. Então aqui, para efeito de aposentadoria, ok? O acidente pode ser considerado através de uma agressão sofrida e que ele não tenha provocado, estando no exercício de suas funções. Artigo 69, na aposentadoria proporcional, serão seus proventos calculados à razão de 1,35 avos por ano de serviço para homem e 1,30 para mulher. Eu estou passando isso aqui rapidinho porque é só para dados mesmo. Parágrafo único. No caso em que a legislação federal fixar menor tempo de serviço para aposentadoria integral, o provento proporcional será calculado em relação a esse tempo. Ok? Artigo 70. O cálculo dos proventos terá por base o vencimento do cargo efetivo do servidor, a época em que entrar em inatividade, acrescido das vantagens a que fazia jus, desde que as venha percebendo nos nos 2 anos anteriores à aposentadoria. Acaba sendo nos últimos 2 anos. Tá? Então, se ele está recebendo essas vantagens aí, tá, que ele faz jus nos últimos 2 anos anteriores à aposentadoria, ele acaba carregando para a aposentadoria. Isso aí é bem interessante. Artigo 74. A aposentadoria compulsória é automática e será declarada por ato expresso, com efeitos a partir do dia seguinte àquele em que o servidor atingir a idade limite. Então, atingiu a idade limite, automaticamente ele está aposentado. Artigo 76. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria, e sua não concessão importará na reposição do período de afastamento. Geralmente eu vejo isso aqui ao contrário, dizendo que ele não pode se afastar até a decisão ser tomada. Mas aqui, então, deu entrada lá, tá, no requerimento, o servidor ele já pode se afastar para aguardar a aposentadoria. Artigo 78. Servidor municipal que retornar
a atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria, por invalidez, terá direito para todos os fins, salvo para o de promoção, contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Como, professor, isso acontece? Vamos lá. Ele adquiriu uma doença e ele foi aposentado porque naquele momento ele não tinha condições de voltar. Porém, ele foi fazendo as suas atividades, né, administração também fazendo as avaliações e constatou-se que ele poderia retornar, tá? Então, aquela doença, ele melhorou daquilo, então ele vai retornar, beleza? Por isso que os motivos da doença ou que os motivos que levaram à aposentadoria, eles cessaram, então ele volta. Artigo 79. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se estivesse no exercício. Tá? Benefício previdenciário, aí pode ser algum auxílio-doença, tá legal? Artigo 80. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontrem vinculados os servidores, na forma da lei. Tá? Porque às vezes o município ele não tem um regime próprio. Tá? Às vezes o município, o regime é o geral da Previdência. Ok? Então ele vai receber pelo regime geral. Já outros municípios que têm o regime próprio, ele recebe pelo próprio município. Bora lá. Parágrafo único. Para cumprimento do disposto neste artigo, poderá o município instituir contribuição cobrando, tá vendo, de seus servidores, para custeio e benefício deste sistema de previdência, assistência social e ao fundo de complementação da aposentadoria. Exatamente. Se o município ele tem o regime próprio, então ele cobra lá, como se você contribuísse para o INSS, vamos dizer assim, tá? Para você entender. Então ele cobra para que você tenha direito a se afastar por alguma doença, até mesmo para pagar a sua aposentadoria. Artigo 81. O recebimento indevido de benefício havido por fraude, dolo ou má-fé implicará na devolução ao erário público do total oferido, devidamente atualizado, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 83. A contagem de tempo para a aposentadoria do professor, por tempo anterior de serviço em outros cargos, tá? Ele trabalhava em outro cargo, não era de professor, começou a trabalhar como professor, ou do servidor administrativo, com tempo anterior no quadro do magistério, far-se-á. Primeiro, mediante conversão do referido tempo em percentagem do total necessário para a aposentadoria no cargo anterior. Segundo, o percentual resultante será computado com o tempo de exercício do cargo atual, não é do anterior. Correto? Bora aí, pessoal, falar um pouquinho das vantagens, né? Isso também, ó, é bem importante. Não vou passar por todas, ok? Vou passar por algumas apenas. Vamos dar uma olhada aí, ó. Além do vencimento e da remuneração, deverão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: ajuda de custo, vale transporte diárias, vale refeição, gratificações adicionais, abono família, auxílio doença, auxílio funeral e auxílio natalidade. Vem comigo aqui, tá? Parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Tá? Então, as gratificações e adicionais, pessoal, para que se incorporem ao vencimento, deverão estar ser indicados em lei. Artigo 87. As vantagens previstas no inciso 5º do artigo anterior não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, que é o que? Gratificação ou adicionais. Exatamente o que a gente viu aqui em cima. Seção 2. Da ajuda de custo. Artigo 88. A ajuda de custo destina-se à compensação de despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em outro local, que implique na mudança de domicílio. Isso aí é ajuda de custo para a mudança, vamos dizer assim.
Artigo 90. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Tá? É porque aí ele está prestando serviço não diretamente como um servidor, tá? Concursado, enfim, mas sim como um cargo eleito, tá? Como servidor eleito. Artigo 91. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar no novo local de trabalho no prazo de 30 dias. Então, ele tem um prazo de 30 dias para se apresentar no novo local de trabalho. Se ele não se apresentar, ele deverá restituir a ajuda de custo que recebeu. Tá? Diárias, pessoal. Artigo 92. O servidor que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. Isso aqui são indenizações, tá legal? Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias, mas perceberá uma ajuda de custo, cujo valor será estabelecido em ato regulamentar. Tá legal? Então, se o cargo exige que ele viva se afastando, ele não recebe a diária. Tá legal? Mas recebe uma ajuda de custo. Artigo 93. O servidor que receber diárias não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Por quê, pessoal? A diária ela vem antes. Tá legal? Ele já viaja com a diária paga, até para ele se programar para o hotel, tá? Enfim. Então, se ele recebeu e não viajou, ele não se ausentou da sede, ele tem que devolver no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso em prazo ao estipulado no artigo. Tá? Então, ele vai ficar 5 dias, mas resolveu e voltou com 3 dias, ele também tem 5 dias para devolver o excesso. Bora aí, seguindo, seção 4 das gratificações e adicionais. Artigo 95. Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações adicionais: adicional de função, gratificação natalina, adicional tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades salubres, penosas, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, gratificação pelo exercício em cargo de membro de órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora de concurso. Bora dar uma olhada em algumas. Adicional de função. Ao servidor investido em função de chefia ou designado para prestar serviços de natureza eventual ou aqueles estabelecidos em lei, será devido ao adicional de função pelo seu exercício. Beleza? Então vamos lá. Tem que ter uma chefia, correto? Você é servidor e você agora é chefe do setor. Então você vai receber o adicional de função. Artigo 98. O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará direito ao servidor durante o período em que estiver exercendo o cargo ou a função. Lógico, depois que ele saiu, ele deixa de receber. É o que fala no parágrafo único, beleza? Afastando-se do cargo ou comissão. Função gratificada, ele perde a respectiva remuneração. Subseção 3 do adicional por tempo de serviço, artigo 102, por anuênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor adicional correspondente a 2% sobre o vencimento do seu cargo, percentual esse que será incorporado para efeito de aposentadoria. Então, aí, todo ano você recebe aí um adicional de 2%, que é levado para a aposentadoria. Isso é muito bom. Artigo 103. O servidor que contar mais de 30 anos, se do sexo masculino, e mais de 25 anos, se do sexo feminino, de efetivo exercício no serviço público municipal, terá direito a um adicional de 10% sobre o vencimento. Então, você completou 30 anos de efetivo exercício, se você for homem, você terá um
adicional de 10% sobre o seu vencimento. No caso de mulher, 25 anos de efetivo exercício. Também bem bacana. Dos adicionais de salubridade, periculosidade ou penosidade, lembra? Eu falei que a gente ia chegar a comentar sobre isso. Artigo 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. Parágrafo 1º. Nos casos de atividades insalubres, o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo, limitando a base de cálculo a 3 salários mínimos. Segundo, se classifiquem nos graus máximo, então máximo é 40, médio 20 e mínimo 10. Parágrafo 3º, tá? O servidor que fizer jus dos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, porque antes podia acumular, tá? Mas agora não pode. Aí houve um erro, tá? Então vou deixar aqui na descrição a correção. No caso aí deveria entrar o parágrafo 2º, falando de atividades perigosas. Então vou deixar aqui também na descrição para não editar o vídeo. Aí você dá uma olhadinha aqui, tá? Então aí, ó, tendo direito à insalubridade e periculosidade, ele terá que optar por um dos dois. Parágrafo 4º, adicional de periculosidade ou insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Isso aí, beleza. Artigo 105. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, salubres ou perigosos, até para averiguar se realmente ainda fazem jus, ainda estão expostos a essas condições ou não. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações locais previstas neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Tá? Então, a lactante e a gestante não estarão expostas durante esse período. Da gratificação por encargo de membro de órgão de deliberação coletiva ou de banca examinadora de concurso. Isso aí, Alan. Gratificação pelo exercício de encargo de membro de órgão municipal de deliberação coletiva ou banca examinadora, concurso público será fixado em ato específico. Então, se você é servidor e vai trabalhar para uma banca examinadora, por exemplo, no dia de uma aplicação de prova, você tem a gratificação garantida. Do auxílio-doença, artigo 121, o auxílio-doença consistirá no pagamento pelos cofres municipais das despesas médicas e hospitalares decorrentes de acidente de trabalho, caso não esteja vinculado ao sistema previdenciário que pague o referido auxílio. Tá? Então, aí você recebe pela prefeitura. Do auxílio funeral, artigo 122, a família do servidor falecido, ainda que ao tempo de sua morte esteja ele em disponibilidade ou aposentado, tá? Mesmo fora da atividade, será concedido auxílio funeral correspondente ao mês de vencimento do falecido, para ajudar nas despesas do funeral. Parágrafo único. Quando não houver pessoa da família do servidor no local do falecimento, o auxílio funeral será pago a quem promover o sepultamento, mediante prova das despesas. Do auxílio natalidade. Artigo 123. Será concedido ao servidor, em virtude de nascimento de cada filho, um auxílio natalidade no valor correspondente ao menor padrão de vencimento pago pelo município. Tá? Então, esse auxílio natalidade também é bem legal. Tá? Então, no caso de o pai e a mãe serem servidores do município, o auxílio será devido ou pago a quem? A mãe. No caso de acumulação de cargo, o auxílio natalidade será pago somente em razão de um cargo. Tem 2 cargos, ele pode exercer os 2 cargos, porém será pago referente só a um. Belezinha? Bom, chegamos ao final da nossa segunda aula. Vou deixar você resolver a questão, tá? Você vai pausar o vídeo, vai resolver a questão da aula e a gente já volta com o gabarito e as informações aí da questão. Bora aí, pessoal. Questão aí na tela
Segundo o Estatuto dos Servidores de Divinópolis, é incorreto afirmar o que era aquela que esteja em desacordo com o Estatuto. Salvo quando justificar a falta, o servidor perderá o vencimento e as vantagens do dia em que não comparecer ao serviço. Tá certinho, né? Nós vimos isso, a base aqui, ó, artigo 164. O servidor perderá ainda o vencimento e a vantagem no dia em que não compareceu ao serviço, salvo quando justificar a falta. Então, a letra A, tá? Ela está correta, não é essa que eu quero, beleza? Letra B. O vencimento dos cargos públicos é irredutível em qualquer caso, não existindo exceção. Opa! Tá? Isso aí está incorreto. A nossa base é artigo 61, parágrafo 1º, que diz que o vencimento dos cargos públicos é irredutível. Correto. Entretanto, aqui, ó, existe uma exceção, salvo nos casos previstos em lei. Então, quando ele diz que não existe exceção, ele aí tornou a opção incorreta e essa opção B é o nosso gabarito. Mas bora dar uma olhada nas demais. A letra C diz que a exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor de ofício. Certinho, nesses dois casos e nós vimos. Então guarda isso, artigo 39, a exoneração de cargo efetivo dá-se-á nesses dois casos, a pedido do servidor ou de ofício. Tá? Letra D. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres e perigosos. Sim, correto, nós vimos isso. Falei sobre isso também. Então, artigo 105. Beleza? Pessoal, nosso gabarito aí ficou sendo a letra B de bola. Corretinho? Nessa questão aí. Espero que você tenha acertado. Ok? Bom, pessoal, terminamos aí mais uma aula. Te agradeço por estar aqui. Já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe nosso conteúdo. Também, ó, já te convido aí, pessoal, a visitar aqui na descrição do vídeo, tá? As nossas redes sociais, enfim, várias informações que eu vou deixar lá para você, inclusive aqueles 2 pontos que eu falei lá, de correção aqui da aula, tá bom? Pessoal, um forte abraço, tá? Até a próxima aula aí, professor. Um abraço, professor Gabriel Velasco do IAS, do Instituto Aprendendo do Zero. Tchau, até a próxima. Forte abraço.